quisemos dar a possibilidade a que os nossos convidados interpretem este momento e esta aceitação ao repto e ao convite que fizemos para tornar este momento ou uma aula aberta, ou uma conferência, ou uma charla. Portanto, não tem um figurino, nem tem um formato especificamente definido. É aberto, é livre, como o 25 de Abril. Nós gostaríamos que também fosse livre e aberto. Mas dizer-vos que é um gosto muito grande ter-vos connosco neste ciclo de aulas abertas que irá decorrer até finais de maio, mais concentrado nos meses de março e abril, ainda com alguns ajustamentos a serem feitos, nomeadamente na conferência de encerramento, que é a única que está ainda em aberto por confirmar, mas com um conjunto de cientistas, de professores universitários, de investigadores, de cidadãos, alguns deles, que aceitaram vir partilhar connosco um serão ou uma tarde. Iremos ter duas conferências que serão em sábados à tarde, nomeadamente a do próximo sábado com o Dr. Fernando Catroga, e depois é a conferência de encerramento. Todas as outras serão, como já perceberam, à noite e sempre às 21h30. Está bem? Peço desculpa aos colegas que vieram às 21h, portanto, sempre às 21h30, para uniformizarmos realmente o horário. Dizer-vos que a nossa intenção foi, fundamentalmente, vinha a dizer ao João, ocuparmos um espaço que está vazio, que é o espaço da intervenção cívica dos professores. Eles estão demasiadamente absorvidos, não é, com a sua atividade profissional. É conseguirmos também arranjar um momento na nossa vida social, na nossa vida pessoal, na nossa vida cultural, de podermos pensar noutros assuntos, noutros temas, noutros problemas, para além daqueles que nos assaltam o dia-a-dia e que nos preenchem, portanto, o dia-a-dia, as semanas e os fins de semana também, à maior parte de vós. Dizer-vos também que não é intenção, é mais uma intenção de partilha e de fruição daquilo que é cultura, daquilo que é conhecimento, e não tanto aquelas questões subjacentes àquilo que nos ocupa, por vezes, o espaço mais desagradável da nossa vida profissional, que é termos que fazer formação forçada em virtude das obrigações de regulamentos jurídicos e de outras coisas. Portanto, o espírito é esse, foi não deixarmos no esquecimento o abril de 74 e aquilo que aconteceu, que deu origem a abril de 74 e o que aconteceu até hoje, tentarmos perceber que balanço é possível, ou se é possível fazer algum balanço das expectativas, das esperanças do ideário de abril e como é que nós hoje, 40 anos depois, olhamos para uma herança que é uma herança, devia ter sido, digamos, com uma proposta. Neste momento, nós não queremos que se torne uma herança, no sentido que é algo que é herdado e que nós não podemos fazer absolutamente nada para o transformar e para o adaptar àquilo que é a cidadania ativa, aquilo que é ou que são os nossos interesses. Portanto, eu vou dar a palavra à Isabel Xavier, quem agradeço a aceitação do convite que lhe fizemos. Nós iremos ter sempre um outro convidado que irá apresentar o nosso convidado e que irá, portanto, guiar, não é, depois as questões, ou gerir as questões, as polémicas, as perguntas, as dúvidas, as ânsias, não é, as angústias, tudo aquilo que pode decorrer da intervenção que os nossos ilustres convidados irão aqui fazer. Sem estas entidades, sem a Associação Património Histórico, sem esta escola, sem a Câmara Municipal, sem outros amigos, sem a Gazeta das Caldas, que também se associou a este nosso evento, não era possível fazermos isto, sobretudo que nós começámos a pensar nisto em janeiro, estamos em março, e o que é curioso é que não houve aqui convidados de segunda escolha, ou seja, os primeiros convites que fizemos foram todos respondidos afirmativamente, e o melhor exemplo que nós temos aqui é o João,
Dr. João Serra, que está connosco, eu vinha há bocado também comentar com ele é totalista nestes nossos serões, portanto, é totalista. Nós estamos na terceira, não é? Na terceira série deste tipo de formação, e o João, portanto, é a terceira vez que está connosco, amavelmente, generosamente, como é costume, e afirmativamente, como é costume, com a qualidade que lhe reconhecemos enquanto investigador, enquanto cidadão ativo também e participativo na nossa vida comum, na nossa vida política, social e cultural. Portanto, vou-me calar, senão a conferência é feita por mim, e dar a palavra à Isabel. Obrigada. Senta-te aqui, Nicolau. Boa noite. Estou entre amigos, entre colegas. Começo por agradecer ao CEFAI, na pessoa do seu diretor, Nicolau Borges, pelo convite para apresentar o conferencista, o que muito me honra. Quero também congratulá-lo pela iniciativa das conferências a propósito dos 40 anos do 25 de Abril. Esse convite deveu-se ao facto, penso, de eu poder dar um testemunho de amizade pessoal, mas também de trabalho institucional e público a respeito do convidado. Estamos entre professores e começo por dizer que o meu relacionamento com o professor João Serra foi exatamente uma relação de professor-aluna, no curso de licenciatura em História, na Faculdade de Letras de Lisboa, já há bastante tempo. O curso se concluiu em 1981. Mais recentemente voltei a ser sua aluna no mestrado de Gestão Cultural, na ESAD, que acabei em 2012. Lembro-me do dia em que, recém-licenciada e colocada como professora na escola onde atualmente trabalho, a Escola Secundária Raul Proença, na altura não se chamava ainda assim, nos encontramos casualmente, aqui nas Caldas, na rua, e o João me perguntou, então como é que a Isabel vai fazer daqui para a frente? Vai dedicar-se exclusivamente a dar aulas ou vai continuar a fazer investigação histórica? O curso era muito virado para a investigação. E foi assim que eu integrei um grupo de trabalho que na altura funcionava na Casa da Cultura e que veio dar origem ao PH. Aliás, o PH é o elo que nos liga aos três. João Serra, Nicolau Borges e eu, Isabel Xavier. A minha vida não teria sido a mesma sem esse desafio. E essa capacidade de envolver os outros na ação parece uma das características fundamentais do nosso convidado. Porque não fui só eu, claro. Gostaria que um dia os meus alunos pudessem recordar-se de mim de um modo equivalente. Se calhar todos nós, aqui presentes, gostaríamos. É por isso que posso testemunhar que o João, no seu relacionamento com os outros, consegue um misto de trabalho, amizade e confiança. A atmosfera assim criada é fundamental no trabalho desenvolvido em conjunto, em equipa. Além disso, há que destacar a criatividade da ação, a imprevisibilidade, a capacidade de surpreender, de que o João dá constantemente provas, e a qualidade do trabalho que desenvolve. O João é uma daquelas raras pessoas que contaminam, e hoje tudo se faz por contaminação. Os outros, para a execução de projetos comuns de intervenção comunitária. Voltando ao tema que aqui nos trouxe, estudar e pensar o 25 de Abril é fundamental. O papel que teve e tem nas nossas vidas. Constantemente nos vemos confrontados com comparações do tempo presente com o tempo passado, muitas vezes de um modo desajustado, sem rigores, aplicando os conceitos sem ter em conta o seu sentido próprio. O mínimo que nos devemos uns aos outros é a adequação dos conceitos, exprimindo um pensamento claro e esclarecedor sobre os acontecimentos e as situações históricas. Há um legado de alto valor que nos é deixado pelos estudos que João Serra tem feito ao nível da história em geral e da história na sua vertente local e regional em particular, resgatando-a da mera satisfação da curiosidade para lhe conferir rigor e dignidade. O mesmo pode ser dito do seu contributo para a construção de uma consciência patrimonial na região em que vivemos. Mas, para além da nossa região, muitos e diversificados foram os lugares e as funções por onde o nosso convidado foi deixando a sua marca. A criação do Sindicato dos Professores, a docência no ensino secundário e no ensino superior, a investigação histórica, os estudos publicados, a criação da Escola Superior de Artes e Design, onde, aliás, é professor coordenador atualmente, a assessoria e chefia da Casa Civil do Presidente Jorge Sampaio, o lançamento das comemorações do Centenário da República, muitas realizações por vários pontos do país, para além das Caldas da Rainha,
Reguengos de Monsaraz, Alpiarça, Peniche, etc. E, recentemente, Guimarães, capital europeia da cultura. Cabe aqui lembrar de Deleuze, quando nos diz que a experiência é simultaneamente um precepto, realizando-se na relação espaço-tempo e despertando uma nova maneira de percepcionar, um afeto, ou seja, uma nova maneira de sentir, e um concepto, uma nova maneira de pensar. E é nessa condição que a ação humana deixa uma inscrição ou marca no mundo. Está em causa a criação de práticas instituintes que conjuguem crítica social, crítica institucional e autocrítica, estabelecendo uma relação com as práticas políticas e os movimentos sociais. Paulo Virno, partindo do conceito marxista de intelecto geral e adaptando, propõe o conceito de intelecto público. Segundo Virno, se esse intelecto geral não se transformar numa república, numa esfera pública, numa comunidade política, evolui para formas de submissão. E é neste âmbito e com este significado que eu interpreto a ação de João Serra enquanto cidadão, enquanto professor, enquanto historiador, enquanto gestor cultural. Compreender é vibrar, dizia Heidegger, fazer compreender também. A propósito, lembro as palavras de um jovem caldense, Ricardo Norte, publicadas em ensaio da sua autoria no último número da revista 33. Enquanto se espera que algo nasça dentro de nós, numa espécie de artes mágicas que guardamos como num poço, não percebemos que é fora de nós que temos de nascer. E ainda a propósito, recordando a disponibilidade que, aliás, Nicolau já referiu, do professor João Serra, para os outros e para o mundo, melhor do que eu sei dizer, diz Maria Gabriela Lansor, num texto que, ao lê-lo, logo me veio à ideia o professor João Serra. Com isto termino. Perguntar quem sou é uma pergunta de escravo. Perguntar quem me chama é uma pergunta de homem livre. E agora dou a palavra ao João. Agora é a altura de sair. De todos neste encontro para discutir, para falar de história e de acontecimentos relativamente recentes, de uma história relativamente recente. Agradeço muito as palavras que antecederam este início, que introduziram minha presença aqui. Agradeço o convite. Fico sempre um pouco emocionado e sem saber como agradecer estas manifestações de generosidade que já vêm um pouco à pala da idade e dos muitos anos passados em atividades diversas, como se percebeu. Eu aceitei este convite, aliás, o assunto estava a ser discutido um pouco pelo Nicolau à minha frente e, portanto, de alguma forma eu envolvi-me sem perceber se eu é que me estava a fazer convidado ou ele é que me estava a convidar, sem saber, na altura, que acabaria por ser o primeiro orador desta série e que o possível último orador seria o anterior Presidente da República, Dr. Jorge Sampaio, pessoa com a qual, como muitos saberão, trabalhei durante 10 anos na Presidência da República. O estatuto deste texto que eu escrevi precisa de ser esclarecido antes de vos dar conta dele. Em primeiro lugar, eu não tenho nenhuma investigação particularmente cuidada sobre épocas históricas recentes. Toda a minha investigação foi realizada sobre os finais do século XIX e primeiras 3 décadas do século XX, sobre um período, portanto, que corresponde politicamente ao fim da monarquia e ao período da República e aos primeiros tempos do Estado Novo.
E, portanto, eu não reivindico para este texto como um resultado de uma investigação, mas essencialmente como um olhar, digamos, informado, um olhar, mas que em boa parte também é um olhar biográfico. De facto, em 25 de abril de 1974, eu tinha 25 anos, era professor, já tinha concluído a minha formação e, portanto, digamos, era um agente ativo da sociedade portuguesa e, portanto, tenho uma participação também neste tempo e sobre ele refleti. Mas este texto resultou em grande parte também dessa reflexão, mas de um conjunto de reuniões e de discussões tidas no âmbito da minha participação na Presidência da República, ao lado do então Presidente, Dr. Jorge Sampaio. Eu explico porquê. Houve 2 ou 3 momentos-chave em que o Presidente me lançou o repto de o ajudar a refletir sobre o 25 de Abril e o período imediatamente anterior. Isso correspondeu à intervenção que ele quis ter em certos momentos comemorativos, que foram os 30 anos, os 25 anos do 25 de Abril, o aniversário, o aniversário que foi muito comemorado de 1962, do Dia do Estudante de 62, porque havia a sensação, a noção de que uma parte desses protagonistas provavelmente não viriam a fazer outra comemoração juntos, já tinham, digamos, uma idade avançada. Estou-me a referir ao professor Medeiros Ferreira, a doutora Isabel do Carmo, ao próprio Dr. Jorge Sampaio e outros dirigentes dessa época, que tinham a noção de que, de alguma forma, esses acontecimentos de 62 tinham projetado aquela geração para as responsabilidades políticas que vieram a ter depois do 25 de Abril, e também nas comemorações que ocorreram durante o mandato dele, dos acontecimentos de Coimbra em 1969 e até do famoso Congresso da Oposição, realizado também em 1969. E ainda de uma cerimónia que foi realizada em Ferreira do Alentejo, lembro-me bem disso, porque em Ferreira do Alentejo foi um dos concelhos onde a oposição ganhou as eleições em 1969. Apesar do cerco policial, ganhou as eleições. E houve uma altura em que o Presidente da Câmara entendeu fazer essa comemoração desse acontecimento e convidar, digamos, membros das antigas listas da CDE para uma sessão, e o Dr. Sampaio quis ter uma intervenção não apenas de circunstância, mas uma intervenção também que refletisse um pouco digamos, da visão, de uma visão mais informada desse percurso político dele. E, por outro lado, como sabem, aqui já há algum tempo, um jornalista chamado José Pedro Castanheira iniciou um trabalho de biografar o Dr. Sampaio, já publicou um primeiro volume, está a preparar um segundo e baseou esse trabalho em entrevistas a um conjunto de pessoas que, de alguma forma, tinham acompanhado fases diferentes da vida do biografado. E, portanto, eu tenho sido horas e horas entrevistado pelo José Pedro Castanheira e procurei preparar-me para que essa entrevista não fosse uma espécie de cerejas que viessem umas atrás das outras, mas que eu tivesse a possibilidade de influenciar, se é que se pode dizer assim, ou de conduzir alguma coisa da entrevista que o jornalista tinha preparado. E, portanto, este texto é o resultado desta conjugação de reflexões, uma grande parte biográficas, outra parte utilizando as próprias memórias de um biografado que
tem mais 10 anos do que eu, portanto que, digamos, tem outra, e que teve outras responsabilidades e outra visão dos acontecimentos. Mas, portanto, se não se admirarão, espero muito, se por acaso o Dr. Jorge Sampaio vier a encerrar, que algumas coisas que ele venha a dizer não coincidam com estas, porque foram, digamos, partilhadas em discussões em momentos diversos destes últimos 15 anos. Sendo assim, eu passaria, não sei quanto tempo e disponibilidade me darão, mas quando acharem que isto está a ser excessivo, alguém me dirá e eu calmo. Os portugueses tomaram conhecimento de que o ditador Oliveira Salazar tinha sofrido um acidente irreversível em meados de setembro de 1968. De facto, esse acidente já tinha ocorrido antes, mas houve uma preocupação de avaliação antes de tornar público e só em meados de setembro de 68 é que houve esse comunicado, ou seja, é que os médicos concluíram e as autoridades políticas de que era irreversível esse acidente. E a 26 de setembro, o Presidente da República, desse ano, de 68, anunciou que se vira obrigado a substituir o Presidente do Conselho de Ministros, escolhendo para o seu lugar o professor Marcelo Caetano. Era um professor da Faculdade de Direito, de Lisboa, e, sem dúvida, uma personalidade muito conhecida. Várias gerações de juristas tinham frequentado as suas aulas e consultado as suas obras. Foram um ministro influente nos anos 40 e nos anos 50 e era considerado um dos ideólogos do corporativismo e do Estado Novo. E por algum tempo, sobretudo na primeira década de 50, tinha-lhe sido atribuído o estatuto de Delfim de Salazar. E por isso, apesar disso, a escolha de Marcelo Caetano não foi completamente consensual. Ela não agradou plenamente aos setores mais, digamos, integristas do regime e foi acolhida com uma moderada expectativa pelos seus opositores. Era lembrada, sobretudo, e pela geração do Dr. Jorge Sampaio muito lembrada, a sua atitude em 62, quando era reitor da Universidade Clássica de Lisboa. Nessa altura, as associações prepararam as comemorações do Dia do Estudante, 24 de março de 62, um dia simbólico, e tiveram a anuência do então reitor. Mas o governo decidiu não autorizar as manifestações estudantis, colocando, portanto, o reitor em xeque. Então, o professor Marcelo Caetano convidou todos os estudantes para um jantar num restaurante situado nas imediações da cidade universitária. No tempo em que era possível todos os estudantes jantarem num restaurante da cidade universitária. No caminho, a polícia carregou sobre os estudantes com a violência habitual. Ao reitor, que recorde sair do governo em 1958, só restava uma solução, demitir-se. Atitude que teve a simpatia estudantil. Se refiro isto é porque este dado pesou muito nessa inicial expectativa relativamente ao reitor, porque e na controvérsia que dentro do regime a sua escolha também criou. Ele tinha tido em 62 uma atitude que o aproximava de alguma forma dos setores menos integristas do regime. É certo que a partir de 62 o professor Marcelo Caetano se recolheu a uma vida académica e cultivou um distanciamento da vida política. De imediato, após a sua tomada de posse, ele anunciou um programa reformista, que ele próprio denominou de evolução na continuidade. Para muitos de vós isto é recordar aquilo que se lembrarão, mas para outros será, apesar de tudo, alguma novidade. Implicitamente, este discurso da evolução na continuidade reconhecia que tinham sido alterados alguns dos pressupostos do regime anterior, alguns dos pressupostos que o salazarismo assentara e sobre o qual lograram uma grande estabilidade política. Praticamente 4 décadas, desde 1928, a data em que o professor de Finanças de Coimbra, Oliveira Salazar, foi chamado pela primeira vez ao governo,
E, portanto, havia uma espécie de reconhecimento implícito de que alguma coisa mudara e de que era preciso adaptar o regime a essa mudança. Percebia-se, ou julgava perceber-se, que ele pretendia conduzir uma liberalização do regime com um sentido modernizador, e essa modernização, esse sentido, também foi batizado, e foi batizado de primavera política. Foi a primeira vez que a designação apareceu. Hoje é corrente, a propósito, tudo e de nada, às vezes de tudo, outras vezes de nada. Ora, o que era a estabilidade, portanto, a essência do que eu quero aqui refletir convosco é o que é que se alterou, o que é que mudou, o que é que pôs em causa a estabilidade do regime, o que é que mudou, que justificou a leitura atenta do professor de Direito e de um grande político, que era Marcelo Caetano, relativamente ao qual ele procurou criar um sistema de pilotagem da mudança como era próprio dos regimes autoritários. Ora, a estabilidade para Salazar, a estabilidade para o regime que Salazar criou, montou, pôs a funcionar a partir de 1928, implicava combater e, se possível, erradicar da sociedade portuguesa a escolha entre alternativas, erradicar o conflito. O conflito era visto como uma força negativa e a influência estrangeira era assimilada à ideia de fonte de conflito. A concorrência era uma fonte de conflito. E, portanto, o regime que se imaginou, e que em grande parte se conseguiu construir até aos anos 50, pelo menos, era um regime assente na ideia de que o conflito não era possível, de que o conflito estava proibido. E, portanto, edificou-se um regime em que havia eleições, sim, havia eleições, mas as eleições serviam para ratificar escolhas previamente decididas e não para decidir entre alternativas. Os partidos políticos foram proibidos e toda e qualquer associação só podia ser constituída com o consentimento expresso da administração. Os mercados monetários e financeiros foram fechados. A paridade do escudo era essencialmente garantida pelo Estado e não por qualquer entidade internacional. Os investimentos industriais necessitavam de uma prévia autorização, aquilo que se chamou condicionamento industrial. A imigração e o turismo foram reduzidos ao mínimo. A posição geográfica de Portugal, fora do eixo central das comunicações da Europa e do Atlântico, funcionou como um fator automático de isolamento. O regime queria o isolamento e a posição geográfica facilitava isso. Desse ponto de vista, a questão da informação era e é decisiva. A corrente de informação era muito pequena. A maior parte da informação era controlada pelo Estado, pela administração pública, pelas Forças Armadas e pela Igreja. O nível de educação formal dos portugueses era muito baixo e devia assim continuar a ser. A imprensa, a edição de livros, a rádio, os espetáculos ou pertenciam ao Estado ou estavam sujeitos a um controle político rigoroso, incluindo a censura administrativa prévia. Em suma, podia dizer, o trabalho, o capital, o poder simbólico e o poder político estavam regulados fora dos mercados. Os instrumentos essenciais desta ordem, desta nova ordem, a que se chamou Estado Novo, eram, pois, a administração pública, as Forças Armadas e a Igreja. E porquê, do meu ponto de vista? Porquê? Porque estas eram as instituições fortes da sociedade portuguesa, segundo a análise que Oliveira Salazar e os seus teóricos dela fizeram. E eram as instituições com as quais que tinham resistido à República e com as quais o Estado Novo podia estabelecer um pacto. Um pacto com elas e entre elas. Sendo as instituições fortes, eram instituições hierarquizadas e, portanto, capazes de estabelecer um controle
da sua base social, um controle de cima para baixo. Estas entidades, estas instituições, consideravam-se a si próprias reguladoras de uma sociedade altamente centralizada, altamente estruturada, altamente estável e isolada, onde nenhum conflito podia ser decidido através da competição e da escolha. Então, os conflitos, como se faziam, como se resolviam? Cada instituição resolvia os seus próprios conflitos e acordavam entre si, de uma forma tácita, que qualquer conflito entre elas próprias, no seu conjunto, seria arbitrado pelo poder político. Esta ordem funcionou razoavelmente nos anos 30 e 40. E começou e permitiu que Portugal levasse a cabo com êxito, o poder político levasse a cabo com êxito, uma política face à guerra a que chamou de neutralidade colaborante. Ora, esta ordem realmente começou a ser posta em causa após a Segunda Guerra e, sobretudo, nos anos 60. Os fatores de mudança são, portanto, os fatores que desestruturam esta ordem ou este pacto. E, do meu ponto de vista, foram, sobretudo, o aumento da informação e da concorrência. Ou seja, foram, sobretudo, fatores externos. A informação e a concorrência estão interligados. A educação, os jornais, a rádio e a televisão desenvolveram-se nesta época. Curiosamente, a televisão foi introduzida em Portugal pelo professor Marcelo Caetano, em 1957. Talvez ele não sonhasse as consequências que não sonhasse completamente as consequências que esse novo meio de comunicação introduziu. Mas também não era possível resistir muito mais tempo à entrada da televisão. O consumo massivo de televisão principiou em meados dos anos 60. Ora, com a televisão muda de natureza, sobretudo, a questão do controle governamental, a questão da censura. É muito mais difícil censurar a televisão, que tem muitas vezes de intervir quase em cima do acontecimento, sob pena de perder a atualidade. Mas a concorrência começou, sobretudo, com a concorrência económica externa. Ela chegou primeiro através do comércio externo, com a subida das importações já nos anos 50, quando o país se viu confrontado com a necessidade de desenvolver um programa de modernização das vias, dos portos, dos aeroportos, etc. E para isso precisava de fazer importações de matérias-primas e de tecnologia. Ora, quando é necessário importar, necessariamente as barreiras alfandegárias precisam de ser diminuídas. O desmantelamento da proteção aduaneira começou nos anos 60, logo a seguir à entrada de Portugal na EFTA, que ocorre em 1957 ou 58. E aqui se iniciou, muito mais cedo do que a adesão à CEE, mais tarde à União Europeia, aqui se iniciou a integração internacional da economia portuguesa, num processo que teve à frente alguns economistas ainda felizmente vivos. E imediatamente a seguir, o turismo e a imigração começam a ter um peso cada vez maior na vida económica e social portuguesas. O turismo e a imigração tiveram o mesmo efeito duplo de aumentar a concorrência e aumentar a informação relativamente ao controle administrativo. Não é possível controlar administrativamente os efeitos que a imigração e o turismo têm sobre a informação. Ora, a administração pública tal como era conhecida, tal como tinha sido estruturada nos anos 30 e 40, mostrou-se completamente incapaz de lidar com a alteração da economia externa e, em geral, com o fluxo internacional de informação, com a imigração, com o turismo. Todos estes fatores corroeram o monopólio administrativo do sistema de regulação política. Ainda há pouco tempo ouvia um dos homens que interveio
nas negociações da adesão à EFTA, explicar como rapidamente foi necessário criar em todos os ministérios, ou principalmente nos ministérios que tinham mais contacto com o exterior, a economia, em primeiro lugar, mas rapidamente todos os outros, até ao Ministério da Educação, tiveram que rapidamente criar órgãos paralelos. As direções gerais clássicas eram incapazes de lidar com os novos desafios. Em todo o lado desapareceram grupos de estudos, grupos que assessoravam diretamente os ministros para tratarem das questões novas que se colocavam à economia e à sociedade portuguesas. Nenhum destes fatores externos de mudança foi antecipado, nenhum deles foi previsto, o que aumentou as dificuldades de adaptação e de reação. Nós podíamos ver todos estes fatores em cada uma das instituições. Dei aqui mais importância à administração pública, mas podia analisar o fenómeno na Igreja e referir os efeitos do Vaticano II, dos novos padres operários, dos grupos católicos, das novas questões de informação e de discussão da relação entre catolicismo e sociedade que surgem nos anos 50 e, sobretudo, nos anos 60. Ou podia analisar a questão no campo das Forças Armadas e referir a alteração do contexto internacional das Forças Armadas Portuguesas com a criação da NATO no final da década de 40 e mais tarde com a entrada em guerra no princípio dos anos 60. Nenhum destes fatores externos de mudança foi previsto. As instituições começaram a desagregar-se dentro de si próprias, mostrando-se incapazes de regularem o seu próprio fluxo e, naturalmente, incapazes de regularem o fluxo entre elas. Este erro de previsão há que somar um outro erro, provavelmente, de previsão, provavelmente fatal, que foi a visão que o regime tinha da África. As instituições portuguesas julgaram até muito tarde, que os impérios coloniais europeus iam sobreviver a uma guerra europeia. Isto era um ponto clássico da afirmação da política externa portuguesa. O Império Inglês ia manter-se para lá da guerra e, bem assim, os restantes impérios europeus em África e na Ásia. Supunha-se, portanto, que os movimentos de independência africanas, que apareciam aqui e acolá, eram um movimento limitado, controlado e, eventualmente, reversível. Em qualquer caso, como Portugal foi um dos primeiros países a entrar na NATO, a ideia era que a NATO jamais estaria disponível para apoiar países não alinhados. Foi exatamente o contrário. A informação, portanto, em conclusão sobre este ponto, eu diria que a informação e a concorrência perturbaram a legitimidade do regime e os seus processos de resolução de conflitos. O aumento de expectativas sociais, o aumento de expectativas económicas e até o aumento de expectativas políticas não foi acompanhado por qualquer capacidade das instituições. O controle da sociedade tornou-se muito mais difícil com a extensão das áreas de conflito e a emergência de atores sociais até então desconhecidos. Foi este o contexto que o professor Marcelo Caetano encontrou, que provavelmente analisou e que ele considerou ser indispensável, sobre o qual ele considerou ser indispensável intervir naquilo a que os sociólogos chamam hoje uma via de transição do autoritarismo para a democracia. Estou convencido, que foi ele fez esta leitura e que foi este o caminho que entendeu que era adequado. Ora, o sucesso deste caminho implicava uma associação do sistema de condução política precisava que esse processo assentasse num compromisso com os novos atores sociais, esses novos atores sociais que eram os novos padres, os professores, os intelectuais, essa nova classe média que estava a emergir na sociedade portuguesa e que
queria ir lá fora, consumia mais informação, não via apenas televisão, ia ao cinema, digamos, que tinha mais expectativas sociais do ponto de vista económico, do ponto de vista social, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista cultural. É desta nova classe que estamos a falar, destes novos grupos, e era com eles, certamente, que o regime precisava de fazer um compromisso. Desse ponto de vista, e do meu ponto de vista, o ano crucial era exatamente 68, 69. Ou seja, é o ano do estado de graça do professor Marcelo Caetano. É o ano em que não há alternativa dentro do regime. Ele acaba de ser empossado pelo Presidente da República, tem uma expectativa, como disse, moderada junto dos setores da oposição, tem alguma desconfiança, ou mesmo alguma oposição da parte dos setores mais conservadores, mais reacionários do regime, mas não há alternativa, digamos, é ele o poder. E, portanto, ele vai estabelecer um compromisso. Ele tem que estabelecer um compromisso. Sobretudo porque ele anuncia que vai fazer eleições. E, se a minha tese estiver certa, tudo se joga nestas eleições. De facto, Marcelo Caetano prometeu eleições para 1969. E enquanto enfrentava a tarefa que ele próprio designou numa frase célebre na televisão de ciclópica, e enquanto enfrentava a ciclópica tarefa de constituir e consolidar as bases de um programa reformista, em Portugal e nas colónias, ele visitou, deve referir-se, lembrar-se que visitou em abril de 69 as colónias portuguesas, desse modo marcando uma diferença completa com o seu antecessor, que nunca viajou até a África, não é? Salazar nunca foi à África, e enquanto ele, digamos, tentava estabelecer as bases do seu programa reformista, multiplicaram-se as frentes de oposição social e política ao Estado autoritário. Esses confrontos, já vou referir quais são, esses confrontos funcionaram como uma espécie de teste. Foram um teste à genuinidade da abertura política prometida. E com eles procurava medir se realmente a transição do autoritarismo para a democracia podia ou não ser realizada, apesar de, à margem, ou até eventualmente contra, a oposição clássica ao Estado Novo. E do meu ponto de vista, é esta a questão que está em jogo ao longo dos primeiros meses de 1969. Eu vou passar em revista as principais áreas de dissidência manifestadas no ano de 69, antes das eleições. Em 69 eu tinha 20 anos e, portanto, e foi a primeira vez que participei numa campanha política, foi na campanha do CDN no Distrito de Leiria. Em primeiro lugar, logo no princípio do ano, um grupo de católicos reunidos em janeiro, na famosa Capela do Rato, em Lisboa, apelou à paz e à discussão do tema Guerra da África. Era um tema tabu. Digamos. Foi a primeira vez que, vindo de um setor tradicionalmente próximo do regime, se apelou à discussão da Guerra da África. Logo a seguir, um conjunto de movimentações operárias e sindicais foram proibidas e reprimidas. Antes do fim do ano letivo, uma vaga de contestação estudantil em Lisboa, Porto e Coimbra culminaram em Coimbra com uma greve geral que se prolongou desde finais de abril até aos exames e quem se lembrará dessa famosa crise em que o Dr. Alberto Martins, em nome dos estudantes, creio que ele virá aqui um dia destes, interpelou o Presidente da República no Anfiteatro 2 de Matemáticas, dizendo que os estudantes também queriam usar a palavra naquela cerimónia de inauguração. E, finalmente, realizou-se em Aveiro
um congresso em abril desse ano, um congresso da oposição. Nunca tinha havido nenhum congresso da oposição que se pudesse assim dizer. Esse congresso foi preparado em Portugal, em Paris e noutras cidades europeias, por um conjunto de... O Dr. Sampaio, se cá vier, contar-vos-á, porque ele participou nessas reuniões complexas, e aliás tinha sido começado a ser preparado, como ele explica, antes mesmo da queda de Marcelo Caetano, da queda de Salazar. Ele, aliás, conta nesse primeiro livro de memórias que tinha ido a Paris, que o Engenheiro Lopes Cardoso funcionava, o Engenheiro Lopes Cardoso foi mais tarde dirigente do Partido Socialista e também trabalhou comigo em Belém, que estava em Paris, o recebeu para o colocar em contacto com o Dr. Álvaro Cunhal. E esse contacto foi feito através de um processo complexo, porque portanto, o Dr. Álvaro Cunhal estava na clandestinidade e não queria ser reconhecido no local. E, portanto, ele esteve numa casa, diz ele, calcula ele, nos arredores de Paris, não sabe muito bem aonde, digamos, a discutir a possibilidade das várias correntes da oposição. Ele era ainda um jovem ex-dirigente estudantil, portanto, teria 20 e poucos anos, 30 anos, quando estavam a discutir a possibilidade de criar uma frente anti-salazarista, conta ele. E quando chegou a Paris, depois daqueles dias em que esteve isolado do mundo, comprou o Le Monde e viu a notícia de que o Salazar tinha caído. E disse, tivemos a discutir uma coisa que agora já é inútil, porque temos que voltar a discutir rapidamente outra matéria. Ele conta sempre isso, dizendo, afinal, a história trocou-nos as voltas. Nós estivemos a discutir no pressuposto que o Salazar ainda aguentava mais uns anos e, afinal, seja como for, o Congresso de Abril de 1969, em Aveiro, teve uma presença de cerca de 1.500 delegados e aí se fez uma análise da situação política e se debateram as bases programáticas das candidaturas da oposição anunciadas às eleições. E essas eleições, realizadas em outubro, representaram, em primeiro lugar, um grande reforço da mobilização intelectual, social e política da oposição. Aliás, das oposições, houve 3 distritos onde surgiram 2 listas, aglutinando cada uma delas orientações distintas, mas, em segundo lugar, puseram em evidência um aspecto que, do meu ponto de vista, foi decisivo até 74. Puseram em evidência que o regime permanecia, quanto aos mecanismos de garantia da liberdade e da representação política plural, absolutamente fechado. Em alguns casos, a mobilização da oposição conseguiu ultrapassar a viciação eleitoral, referi aqui o caso de Ferreira do Alentejo, mostrando claramente que, noutras circunstâncias, o pluripartidarismo se imporia naturalmente. A presença massiva de apoiantes nas sessões de esclarecimento dos candidatos da oposição, eu isso sou testemunha e outras pessoas que estão nesta sala, muitos deles com idades entre os 21 e os 31, eu por acaso até nem tinha 21 nessa altura, a corajosa abordagem dos temas de fronteira, como permitiu afirmar com inesperado vigor e com grande entusiasmo novas propostas para o futuro da sociedade portuguesa, aspectos fundamentais de um programa de democratização da vida política nacional, porque, de facto, nessa campanha tudo foi discutido, e colocar a questão colonial como uma questão incontornável para o país. Ora, este teste foi decisivo. Ao não estabelecer nenhum compromisso com as forças da modernização, eventualmente mais moderadas, ao não tentar nenhum compromisso, o processo de transição do autoritarismo para a democracia, o processo pacífico, ficou muitíssimo comprometido. Eu não diria que ficou totalmente comprometido, mas ficou muitíssimo comprometido.
fazer uma transição para a democracia sem ter os democratas no processo é realmente complexo e difícil. Mas admito que, em certas circunstâncias, fosse possível ir um pouco mais longe. Então, o que é que precipitou o fracasso desta medida? O que é que tornou impossível sequer recuperar deste processo eleitoral? A questão da guerra. Digamos, todos os historiadores, desse ponto de vista, coincidem. Não há ninguém que não aponte a evolução das Forças Armadas Portuguesas, determinada pela guerra, como um fator próprio, um fator específico da situação nacional, que implica, portanto, uma explicação mais detalhada. Portugal tinha feito uma adaptação com razoável eficácia de umas Forças Armadas cujo inimigo estava na Europa, para umas Forças Armadas cujo inimigo estava fora da Europa. Ou seja, umas Forças Armadas do século XIX e princípios do século XX, preparadas para nos defender a fronteira, com Espanha, a umas Forças Armadas integradas na NATO, cujo inimigo era o comunismo russo, basicamente. E depois disso foi obrigado a uma terceira reconversão, também em tempo curto, que foi para umas Forças Armadas cujo inimigo estava nas colónias. E era um inimigo terrorista, como se dizia. Ou seja, um inimigo que não se combatia apenas pela força das armas. Tinha que se combater pela propaganda, pela ação política, pela ação psicológica. Tinha que se combater por outros meios que não apenas os meios estritamente militares. Ora, este tipo de configuração das Forças Armadas, com esse inimigo muito específico e combatendo num terreno que não era o terreno europeu, criou uma específica dependência do poder político relativamente às Forças Armadas. E o Salazar já tinha experimentado isso. Na década de 60, mais exatamente em 61, ele enfrentou a primeira tentativa das Forças Armadas intervirem na política com o chamado golpe de Botelho Muniz, em que se saldou pela demissão do ministro e que se dizia, e tudo indica que sim, que tinha um acordo com o Presidente da República no sentido de demitir o Presidente do Conselho de Ministros, Oliveira Salazar. Ora, o que é que muda? O que é que mudou? O que é que foi mudando ao longo dos anos 60? Eu atribuo uma grande importância ao fator de mudança no oficial da Guerra da África. Este oficial desempenha tarefas intensas e tarefas com grande autonomia. Ele está sozinho numa vasta área, subdesenvolvida e subadministrada, com uma população esparsa, com uma população pouco densa. Tem que se aplicar numa guerra psicológica, mas tem que, sobretudo, se aplicar no desenvolvimento dos territórios onde atua. Ele exerce um poder militar, mas exerce simultaneamente um poder civil. A guerra anti-guerrilha, do ponto de vista organizativo, sem diminuir o poder dos generais, atribui um papel cada vez mais relevante aos capitães que comandam unidades operacionais e, como disse, desenvolvem lado a lado a competências militares, competências de chefe civil, de organizador de territórios, papel político, diríamos nós. Portanto, a guerra africana fez crescer os escalões intermédios. Por outro lado, teve este efeito, fez crescer os escalões intermédios e tornou menos atraentes as expectativas de promoção militar. Tornaram-se cada vez mais frequentes as chamadas comissões no ultramar. E os estudantes universitários tornaram-se uma das componentes crescentes do corpo de oficiais. Entretanto, a posição social dos militares, paralelamente com o que sucedia ao funcionalismo público, deteriorou-se. E, portanto, em consequência, diria, em resumo, é que a evolução das Forças Armadas foi condicionada por todos estes fatores, acrescidos pelo fator a que normalmente se designa por stress de guerra. São estes fatores que as levam a agir em 1974.
Para terminar, diria, o que se verificou, pois, foi que o marcelismo não quis ou não pôde, há sobre isso distintas perspectivas historiográficas, não quis ou não pôde, comprometer-se com as forças emergentes da mudança social dos anos 60. Não soube lidar com as consequências das próprias reformas, porque, de facto, cada nova reforma introduzia mais expectativas e cada aumento ou cada incremento das expectativas tornava mais visível que o regime era incapaz de promover a reforma adequada. E isso explica que, a partir de 1971-72, todos os historiadores identificam o regime como estando a operar uma reversão dos seus próprios passos. Ou seja, o regime cada vez me parece mais acantonado, mais temeroso da sociedade, mais utilizando os recursos da repressão, em vez dos recursos da convicção e da promessa de mudança. Os historiadores, por isso, têm apontado 2 tempos ao marcelismo, significando o segundo o fracasso da primeira parte, o segundo tempo o fracasso do primeiro, o que saldou, de facto, num endurecimento do regime e, a um endurecimento do regime, é um endurecimento do regime que precipita uma revolta revolucionária. Não quero daqui concluir, repito, que do meu ponto de vista, não quero daqui concluir que houvesse condições para realizar uma transição pacífica do autoritarismo para a democracia, mas quero dizer que o método que foi utilizado, não, de todo em todo, não, do meu ponto de vista, não o permitia. Claro, dir-me-ão, os historiadores já sabem o que se passou. E, portanto, a grande vantagem deles é que podem explicar, sabendo quem foram os vencidos e quem foram os vencedores. É verdade. Mas o esforço analítico que fazemos é sempre um esforço baseado na verosimilhança dos fatores. Não tenho, para mim, dúvidas, que também fui aluno do professor Marcelo Caetano, e que, não digo que o conheci muito bem, mas também o conheci, que ele era um político experimentado e que sabia que, ao traçar um determinado caminho, corria o risco de o não conseguir efetivar. E que, portanto, pode seguir, atribuir culpas a A ou B, mas, em primeiro lugar, o que está em causa é que não é possível fazer uma transição política para a democracia sem os democratas, e, num certo momento, contra os democratas. E, em última análise, o fator militar foi aqui um fator autónomo, com o qual, evidentemente, ninguém sabia lidar. Obrigada, Dr. João Serra, pela lição. Fazemos de aprender, não sabia muitas das coisas que aqui foram ditas. Está aberto o debate, portanto, aceitam-se inscrições de quem queira fazer alguma questão. O João Jales. Já foi? Não? Não sei se ouvem lá atrás. Ouvem? Eu dou-te o microfone. Bastante, bastante. Não foi atribuída, não me lembro precisamente, não me lembro exatamente se em 69, mas julgo que não, que a oposição que não se apresentou unida às eleições. Não atribuiu isso nenhuma espécie de importância propositadamente. Estou a dizer bem, ela não se apresentou unida. Sim, não atribuiu muita importância. Eu supus que não. Porque o principal aspecto a relevância maior da divisão, que foi apenas em 3 distritos, só em 3 distritos é que a oposição se apresentou dividida. Por exemplo, a Leiria não apresentou uma única lista. Apresentou-se... Só é relevante essa divisão para efeitos da história depois do 25 de Abril.
não é muito relevante, porque havia um programa comum. A oposição tinha um programa comum, ou teve um programa comum, que foi estabelecido em São Pedro de Moel, foi aprovado em Aveiro e depois em São Pedro de Moel. Os tópicos não divergem muito. Entre a CEUD e a CDE pode haver divergências de pontos de vista, mas mesmo em relação ao ponto mais controverso, inicialmente, que era a questão da forma de abordagem da Guerra da África, acabaram por coincidir. E, em alguns aspectos, as duas posições expressas em Lisboa, e eu recordo-me, como estudante em Lisboa, fui aos comícios das duas, porque achava interessante ver se divergiam muito. Ultrapassavam-se muitas vezes pela esquerda umas às outras, digamos, até para não surgirem como eu estou mais à direita e tu estás mais à esquerda. É evidente que a questão do lugar do Partido Comunista era uma questão que era controversa, mas ela só se tornou verdadeiramente controversa depois de 75. Quer dizer, em 74, ou melhor, em 69, não passava pela cabeça de ninguém que o Partido Comunista não estivesse na oposição e no concerto da oposição. Podia haver diferentes formas de ver a negociação com o Partido Comunista, mas não penso que existisse uma divergência muito grande nas forças principais da oposição. A grande cisão política da minha geração com o Partido Comunista vem da extrema-esquerda, do maoísmo e dos grupos revolucionários que saíram todos da EDE, que foi exatamente criada em 69. Isso depois das repercussões do MRPP e o UDP, até as repercussões são sobretudo depois de 69, e naturalmente que isso, com expressões mais ou menos significativas, acabou por ter uma certa influência na forma como uma parte da minha geração viu a política depois de 74. Mas eu não atribuo à divisão em 69, quer dizer, em 69 todos tinham a consciência de que quem estava a ser julgado não era a oposição, era a promessa de evolução na continuidade. Era um regime de evolução ou não era? E depois de 69 toda a gente concluiu que era um regime da continuidade, o que não se podia negociar com ele. É certo que as reformas, que houve gente nova que entrou na Ação Nacional Popular, como se passou a chamar, a antiga União Nacional, portanto entrou na Assembleia Nacional. Estou-me a referir ao Sá Carneiro, ao Magalhães Mota, a essa geração liberal, ao Mota Amaral, por exemplo, mas em 71, como sabem, o Sá Carneiro rompeu com esse compromisso, o Pinto Balsemão também, e portanto vieram fazer o Expresso e vieram no fundo dizer: este regime também não faz alianças com a social-democracia, com a social-democracia que está aqui em embrião. Na altura, a partir da década de 50, tinha-se formado, eu não fiz esta genealogia aqui, mas tinha-se formado um grupo, também a partir de um grupo de intelectuais, tinha sido pensada a questão política também pós-Salazar. O pós-Salazar foi pensado a partir do final da década de 50, um pouco por toda a gente na sociedade portuguesa. E, portanto, o que eu quis aqui, sobretudo, dizer, na parte em que o João não tinha estado, é que, quando chegou o Marcelo, ele tinha, por razões da sua própria biografia, expectativas de vários lados. O que ele não tinha nenhuma expectativa era da extrema-direita do regime, que achava que ele tinha sido lutado. Portanto, ele tinha condições, algumas aparentemente, para gozar de uma certa margem de manobra. Um dos setores, só queria referir isso porque não referi há pouco, um dos setores que se preparou para o pós-salazarismo foi o setor da democracia cristã.
organizou-se em torno de duas figuras, das quais uma se veio a falar bastante depois e outra menos. Do professor Adélio de Cedas Nunes, com quem trabalhei muitos anos no Instituto de Ciências Sociais, e com a doutora Maria de Lourdes Pintacilgo. Correspondem, digamos, ao setor da democracia cristã, que fundou uma revista chamada O Tempo e o Modo, e que tinha como objetivo preparar-se para uma alternativa democrática, à maneira italiana, pós-Salazar. Ou seja, havia muitos setores do pensamento da sociedade portuguesa que entendiam que, enquanto o Salazar fosse vivo, isso não era possível, mas depois dele havia condições para fazer uma evolução pacífica para a democracia. E que, portanto, e toda a gente olhou para o professor Marcelo Caetano como uma hipótese de fazer essa transição. Mais questões que alguém queira colocar? O Francisco Silva. Pareceu-me que A seguir o Dr. Nuno Baladas. Desculpa. Pareceu-me que o professor João Serra concorda com a ideia que na origem do golpe militar de 25 de Abril estaria o stress de guerra. Ou seja, a percepção, a par disto, a percepção de que não haveria solução militar para aquela guerra, não é? Estando possivelmente muito presente o fantasma de Goa, por exemplo. O que se pode dizer que talvez a aura romântica do 25 de Abril seja uma construção a posteriori, alheia às verdadeiras motivações dos militares que fizeram o golpe. Não sei se vamos ouvir também a outra questão e depois o João responde às duas. Dr. Nuno Baladas. Muito obrigado. Boa noite. Parte do que eu vou referir talvez já tenha sido dito, mas eu gostaria de saber se esta minha visão estará certa. O papel da guerra colonial, concretamente, em toda esta evolução. Eu vou situar, em 1958, o primeiro grande abalo do regime com a campanha Humberto Delgado. A guerra colonial segue-se quase logo, quer dizer, a campanha Humberto Delgado causa um grande abalo ao regime. E pensava-se que a sua queda estaria próxima. Entretanto, intervém a guerra colonial. E a guerra colonial começa por desempenhar, curiosamente, um fator de patriotismo. Quer dizer, houve setores menos esquerdistas da oposição que pensavam, que aderiram, em certa medida, à guerra colonial por pensarem que era uma guerra patriótica. E isso talvez tenha evitado, nesse momento, a desagregação do regime. Só que todas as guerras são populares quando começam, mas depois acabam por serem populares alguns anos mais tarde. E a guerra colonial foi causando um grande desgaste. Esse desgaste veio a produzir um efeito contrário àquele que tinha começado a produzir. Começou a funcionar contra o regime. Eu recordo-me de ter lido, logo uns dias depois do 25 de Abril, ter lido no semanário britânico a seguinte declaração, que penso que define um bocado a situação. Dizia-se lá, nesse editorial do semanário, os movimentos de libertação das colónias portuguesas, que foram até agora incapazes de derrotar militarmente as forças armadas portuguesas, acabaram por roubar o governo em Lisboa. Não sei se isto corresponderá. Então, tem a palavra, João. Eu não fiz uma análise do 25 de Abril, propriamente dito, mas debrucei-me sobretudo sobre o insucesso da tentativa de democratização ou da transição pacífica da democracia do autoritarismo para a democracia. Porquê é que falhou? Quando havia expectativas e algumas condições que pareciam apontar nesse sentido. Não abordei especificamente o 25 de Abril, mas e apontei vários fatores de crise nas Forças Armadas, um deles é o stress de guerra, mas não é só esse. Quer dizer, podíamos ter stress de guerra e aguentar mais tempo, se os capitães não fossem este tipo de pessoas que referi tão bem, não é? Portanto, e se não tivesse havido, também apontei, não tivesse havido um crescente papel dos universitários como oficiais das Forças Armadas. As
juntamente com os oficiais de carreira. Digamos, eu queria... Estas Forças Armadas que fazem o 25 de Abril já não são as Forças Armadas clássicas, de um exército clássico, mas perturbado por fatores de distinção no seu interior que tornam possível uma coisa dessas. A questão, por outro lado, a questão romântica, do meu ponto de vista, corresponde sobretudo a uma análise das pessoas, do papel das pessoas. E portanto, eu aí não sou, como historiador, sou como qualquer outra pessoa, acho simpático, mas não é um fator racional. Mas é evidente que a visão, quando se fala em romantismo, está-se a falar de Salgueiro Maia, não é? Fundamentalmente, e da forma como ele viu as coisas. Mas eu vinha a contar, a propósito de romantismo, vinha a contar ao Nicolau, que estive recentemente com o amigo Adelino Gomes, que vai lançar um livro no dia 25 de março, portanto, proximamente, responde a uma investigação de 2 anos, dos últimos 2 anos da vida dele, em que ele investigou uma coisa que o Salgueiro Maia disse sempre, foi que o homem decisivo do 25 de Abril não tinha sido ele, mas sim o cabo apontador, que quando recebeu ordens do brigadeiro, que estava do outro lado, para disparar, não disparou. E ele dizia sempre, esse é que o homem foi fundamental, porque se ele tivesse disparado, a gente não sabe o que é que acontecia. Estavam 2 tanques de cada lado e provavelmente houve um banho de sangue, aquilo tudo recuava. Quer dizer, houve ali um momento, não é? Isto do ponto de vista da história romântica, houve ali um momento decisivo da história que o próprio Salgueiro Maia dizia, esse cabo apontador é que decidiu o 25 de Abril. Ora bem, esse cabo apontador nunca ninguém o encontrou. E o Adelino Gomes, durante 2 anos da vida dele, os últimos 2 anos, reformou-se à procura do cabo apontador. Ele está convencido que se não o encontrou, é qualquer coisa. E, portanto, a partir do dia 25 de março, nós vamos ter um herói. Vamos ter um novo herói. Um novo herói. Tão impoluto como Salgueiro Maia, que se retirou do palco para a sua vida privada. Durante estes 40 anos não disse nada. Não falou, não deu uma entrevista, não disse eu é que fui o homem que... Não é? E foi, de certa modo, foi aquele. E, portanto, a partir do dia 25 de março, nós vamos ter as televisões em cima de um pacato cidadão português, operário, que era cabo naquele dia e que teve nas mãos dele, porque só ele é que era a única pessoa que podia disparar naquele carro de combate. Bom, e, portanto, como calculam, a minha expectativa é de grande curiosidade, e o Adelino Gomes está absolutamente imparável até ao dia 25 e sobre as consequências que isso vai ter. Portanto, esse é, naturalmente, o lado romântico da coisa e do papel do indivíduo na história, que é sempre, muitas vezes, surpreendente e ocasional. Quer dizer, e eu dizia ao Adelino Gomes nesta conversa, mas o que é que tu achas que o cabo apontador é que decidiu o 25 de Abril? Eu dizia, não sei, quer dizer, provavelmente haveria 25 de Abril, mas não teria sido o mesmo e não teria sido completamente diferente. Agora, bem, mas agora, fora do fator singular, que é onde podemos ser mais ou menos românticos, o que é que acontece no 25 de Abril? Um golpe militar politicamente preparado por um conjunto de oficiais que tinham um programa, um projeto, é que se seguiu uma movimentação popular, essa sim, em grande parte espontânea e inesperada. Não é? Os militares mandaram toda a gente ficar em casa, foi isso que apelaram, e as pessoas vieram para a rua. E no dia seguinte, esse movimento popular sobrepôs-se à revolução e exigiu uma aceleração dos acontecimentos. E, portanto, no 25 de Abril existe, naturalmente, ainda fora de um quadro, e só depois é que surge o quadro partidário, a estabilização partidária, o quadro que é subsequente. Portanto, no fundo, há também, no 25 de Abril, 3 elementos. Um golpe militar relativamente clássico, um movimento militar que se dirige ao poder político e lhe faz um ultimato, a que seguiria provavelmente um exercício pretoriano, que seria o Spínola, não é? E, entretanto, há um movimento popular que dá o caráter revolucionário
ao 25 de Abril e que esse foram estes fatores que eu disse antes. Quer dizer, não existiriam se não tivesse havido um bloqueio formidável e um crescimento de expectativas nos anos, a partir, sobretudo, dos anos 60, sobretudo a partir de 68, 69. E, portanto, o que eu tentei aqui foi enumerar essas expectativas criadas no campo da economia, da sociedade e da política, que explicam que não tivesse sucesso a tentativa de Marcel e, por outro lado, também ajudam a explicar o que se passou a seguir ao 25 de Abril. E a evasão das ruas pelo movimento social interclassista que exige mudanças rápidas na sociedade portuguesa e desmantelamento rápido do Estado autoritário. Se não fosse ele, o Estado autoritário poderia ainda tentar uma última tentativa de reformismo, que eu penso que era mais ou menos o projeto do general Spínola. Não, concordei perfeitamente com a análise que fez. Pois, está bom. Então, mais alguém? Olha, o Zé Luís. Se quer é melhor. Eu não era para dizer nada, mas o que foi dito lembrou-me o papel desta escola também no 25 de Abril. Porque grande parte, 25 de Abril tem antes o 16 de Março, grande parte dos militares que participaram no 16 de Março eram aqui professores nesta escola durante vários anos antes do 16 de Março. Precisavam aqui aulas à noite e andavam aqui em convívio com os outros professores, iam para festas, etc. Inclusivamente, alguns deles também namoravam professoras aqui da escola. E esta ligação com a sociedade civil nas Caldas fez que muitos desses oficiais que vinham da escola militar, da Academia Militar, ou que eram milicianos que tinham passado queriam passar ao quadro, tivessem uma visão da sociedade muito diferente. E eu, como dei aulas aqui em 71 e tinha um convívio bastante grande com eles e andávamos assim à noite, sempre em grandes farras, mas também a discutir outras coisas, por isso criou-se assim uma certa consciência aqui entre eles. Por isso é que eu, passado uns tempos, quando não estava cá e soube do 16 de Março, pensei logo que eram eles que tinham sido os autores. E eram mesmo. Por isso eu acho que esta ligação dos militares que estavam na tropa e que por ganharem pouco vinham aqui dar aulas à noite, também teve algum papel, eu não estou a dizer que tenha tido um papel muito grande, mas teve algum papel no despertar da consciência e da ligação com a sociedade civil que antes não havia. E que eu acho que teve uma certa, agora também uma questão afetiva para a escola, teve um certo aspecto curioso, mas não era só para contar esta história. Mas acho que a escola estavam aqui, sei lá, uns 8 alferes do quadro, que davam aqui aulas de matemática, das partes tecnológicas, etc., à noite. Obrigada. Não sei se mais alguém quer também dar alguma achiga, dizer alguma coisa, fazer alguma pergunta. Não? Não sei se o João quer comentar o que contou o José Luís. Eu também me lembro lá na escola haver professoras que eram casadas eu era de outra escola, com os oficiais que fizeram, os capitães que fizeram o 16 de Março. Bem, sobre o 16 de Março, com Dirá certeza a irão ouvir a pessoa que mais estudou esse evento. Esse acontecimento, cuja história, aliás, mudou, não é? Portanto, foi um movimento a certa altura visto com alguma distância e hoje integrado como um elemento fundamental, não é? Portanto, o que estes historiadores e militares conseguiram hoje comprovar é que sem o 16 de Março não teria havido o 25 de Abril. Foi necessário refletir sobre o que correu mal em 16 de Março para... Mas agora vamos ouvir, daqui a partir do dia 25, o Adelino Gomes explicar que o cabo apontador foi
É que foi E decisivo. a história é, do ponto de vista humano, fantástica. Independentemente, às vezes, a questão histórica Sim, sim. é secundária. Eu estou aqui a falar do Adelino Gomes, eu espero que ele venha aqui e possa vir aqui ainda dentro deste projeto, mas eu estive com ele horas e horas, ele não se cala. Foram 2 anos de investigação sobre um lado que nunca tinha sido investigado, porque nunca ninguém foi perguntar o que é que aconteceu aos militares que estavam do outro lado. Ora, na noite, já agora deixem-me contar esta história que é paralela e não tem nada a ver com... Mas naquela madrugada, portanto, os homens, o Salgueiro Maia contou aos seus homens o que ia fazer, ou deu uma ideia do que ia fazer. Não é? Portanto, quando ele disse venham comigo, eles sabiam que iam fazer qualquer coisa que ia mexer com o regime político. Mas os outros não explicaram aos seus militares o que é que iam fazer. Disse, venham daí, portanto, os do outro lado. E, portanto, eles estavam lá, mas não sabiam o que é que iam fazer. E, portanto, mas, de facto, estavam 2 lados. Estavam um lado com oficiais que tinham sido chamados para defender o regime e estavam um lado com oficiais que tinham soldados e sargentos e cabos que sabiam que iam fazer qualquer coisa com o Salgueiro Maia contra, na sequência do 16 de março. Ora bem, a seguir ao 25 de Abril, todos os que estavam do lado certo foram entrevistados, e os outros não foram. Os outros desapareceram. Regressaram às suas casas. E o que esta obra vem demonstrar é que todos eles, ele conseguiu, a partir das fotografias e de vários processos, identificar cerca de metade dos intervenientes do outro lado, cerca de 30 pessoas. E todos manifestam o mesmo lapso de memória daquela madrugada. E, portanto, ele consultou vários médicos e todos dizem que a todos aconteceu o mesmo lapso de memória. Não sabem dizer bem o que se passou a seguir. Sabem que foram, mas não sabem. Quando ele lhes mostra as fotografias e diz, você qual é? Eles não sabem dizer, eu sou aquele. E está-se mesmo a ver que ele é aquele. Portanto, portanto, este livro é muito interessante desse ponto de vista, do ponto de vista jornalístico e do ponto de vista humano, que é, durante 40 anos, aquelas pessoas ocultaram a si próprias e muitas vezes às suas famílias, aos seus amigos, às suas terras, o sítio onde tinham estado, porque tinham estado do outro lado, e eles não sabiam, só sabiam depois que estavam do outro lado. E portanto, este é também um grande livro do ponto de vista da reconstituição de um processo histórico em fino, digamos, em malha fina. Para além da história, que vai ser muito mediática, do cabo apontador. Bem, então se não há mais nenhuma intervenção, resta-me agradecer ao Dr. João Serra aquilo que com ele aprendemos esta noite e a todos os presentes e até à próxima. Até sábado. O Nicolau vai dizer qual é a próxima. Estamos todos convidados. Nós vamos regressar a estes temas, não é? Com o Francisco Louçã, com o Dr. Fernando Rosas. Portanto, temos de certeza absoluta que vamos revisitar esta narrativa verdadeira e genuína narrativa histórica que o João expôs aqui e partilhou connosco. E já sábado, com o Dr. Fernando Catroga, que irá falar precisamente, não é, do período histórico entre a Primeira República e o 25 de Abril, e iremos aprofundando, e iremos revisitando, e iremos naturalmente enriquecendo os nossos conhecimentos e as nossas experiências também com os nossos próximos convidados. Portanto, sábado estamos todos convidados para aqui, para este mesmo local, às 15 horas, com o Dr. Fernando Catroga, e no domingo, para quem quiser, estaremos convidados para ouvir a Joana Tornada e o Joaquim Vieira, jornalista, que também virá, mas sem este enquadramento, não é, formativo. Não sei se estão a compreender. Portanto, é facultativo, mas estamos todos convidados também, não é, para ouvirmos a Joana Tornada, que ela conhece muito bem a história do 16 de março, da importância crescente que o 16 de março vem tendo
na nossa história, na história contemporânea, e é importante, portanto, ouvi-la e partilhar, realmente percebermos da real importância que o evento, o 16 de março, teve depois no desenvolvimento, não é, de tudo aquilo que decorre até ao 25 de abril de 74. Entretanto, nós vamos também nas redes sociais, não sei se já se aperceberam, no Facebook, nós estamos a fazer o diário, coincidindo com este período de conferências ou de aulas, nós vamos contando o diário da Revolução, antes da Revolução, portanto, hoje está lá o dia 9 de março, e vamos colocar este diário da Revolução até ao dia 30 de maio, portanto, até ao final do nosso evento. Podem ir acompanhando diariamente, não é? Jornalisticamente, o que é que foi acontecendo, recorrendo aqui ao Centro de Documentação 25 de Abril. Está bem? Portanto, é do Centro de Formação. Pronto, então, Muito boa noite a todos. E muito Agradeço obrigada. à Isabel e ao João e a vossa presença também.